Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 9 de março. Nós estamos na segunda semana da Quaresma. E a palavra de Deus hoje traz a história do rico esbanjador e do pobre Lázaro. É uma alegria tê-la conosco aqui no nosso canal, para juntos meditarmos a santa palavra de Deus do Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai Abraão, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se eles não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o profeta Jeremias, na primeira leitura desta quinta, desenvolve um tema clássico na Sagrada Escritura: o caminho do ímpio e o caminho do justo. Utilizando uma linguagem bastante sapiencial, Jeremias lança mão da imagem dos cardos no deserto, isto é, dos espinhos no deserto, os cactos, e da árvore plantada à beira do riacho. O homem estulto, o homem estúpido, o homem insensato é aquele que põe toda a sua confiança noutro ser humano e prescinde de Deus, pensa que pode descartar Deus, que pode destroná-lo, que pode eliminá-lo. Este não é feliz. Não é abençoado quem pensa assim. Não possui a paz da verdadeira bem-aventurança. Ao contrário, diz o profeta Jeremias, e diz também o Salmo 1, o Salmo responsorial de hoje: é bendito o homem que põe a sua confiança no Senhor, que anda
nas veredas, nos caminhos de Deus, é como árvore plantada à beira do riacho. Este mesmo esquema nós o encontramos no texto do Evangelho de hoje. A partir do início do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, Jesus começa uma reflexão sobre o uso dos bens materiais, sobre a relação do ser humano, especialmente dos seus discípulos, com o dinheiro. Primeiro, ele conta a parábola do administrador esperto, aquele que faz amigos com o dinheiro injusto. Isso está em Lucas 16, versículos de 1 a 8. Depois, ele tira daí algumas consequências. Estão nos versículos 9 a 15. Conclui finalmente a unidade com alguns ditos, algumas sentenças genéricas. Mas é importante recordar, uma das críticas mais radicais de Jesus no Evangelho de Lucas aos fariseus é que eles são amigos do dinheiro. Isso está em Lucas 16, versículo 14, desculpe. Lucas 16, 14. Amigos do dinheiro. Para Jesus, e ele o diz com tanta clareza, não se pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. É por isso que a história de Lázaro e do rico é dirigida aos fariseus. A narrativa contrapõe um homem rico e esbanjador, que vive de festas, com roupas finas, de modo opulento. Jesus contrasta essa figura com um pobre mendigo, coberto de feridas e lambido pelos cachorros. O rico representa todos os egoístas, os insensíveis, os homens e mulheres injustos. Lázaro, ao contrário, a palavra Lázaro significa Deus é o meu socorro, Deus é a minha ajuda, El Ezer. Deus é a minha ajuda cotidiana. É engraçado que o rico não tem nome. É um homem sem rosto, um homem sem nome, um homem sem coração. Lázaro, ao contrário, ele só pode confiar e só pode contar com a ajuda de Deus. Não há ninguém por ele, é pobre, somente Deus é o seu socorro. O rico morre e é sepultado. Lázaro também morre. E o texto bíblico, de modo tão belo, diz: ele foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Isto é, para o reino da vida. Na história que Jesus conta, já se elabora a ideia de uma recompensa depois da morte. Aqui já aparece o elemento da imortalidade e, de algum modo, da ressurreição. Trava-se então um diálogo entre o rico, que padece os tormentos e sofrimentos, e o pai Abraão. São duas intervenções. Primeiro, o rico pede alívio para os seus sofrimentos. Ele pede que Lázaro molhe a ponta do dedo para lhe refrescar a língua, porque ele está sofrendo muito. Na resposta de Abraão, a clareza da existência de um abismo intransponível entre Lázaro e o rico. Mas o rico insiste, agora em favor de sua família. Mais uma vez é tão interessante. Ele pede a Abraão que mande Lázaro aos seus irmãos. Vejam que ele só consegue pensar a partir da lógica da autorreferencialidade. Eu, minha família.
que os escutem. É a resposta de Abraão, que escutem Moisés e os profetas. A resposta de Abraão é cortante. Os seus irmãos têm Moisés e os profetas. Que eles os escutem. Meus irmãos, minhas irmãs, o momento da conversão é agora. É urgente a mudança de comportamento, a conversão, para que a solidariedade com os pobres, com os famintos, seja algo de fato verdadeiro e profundo em nossa vida e na vida da igreja. É tão importante reconhecer que este é o tempo da graça. Este é o momento da conversão e da penitência. É urgente a mudança de comportamento, exatamente para que a solidariedade com os pobres, com os famintos, seja algo cotidiano, próprio do estilo de uma igreja que quer ser uma igreja samaritana. O Papa Francisco diz assim: como é pobre quem só tem dinheiro. Como é pobre quem só tem bens materiais e dinheiro para esbanjar, para gastar com futilidades. De fato, o apego ao dinheiro, a autossuficiência, conduzem à morte, endurecem o nosso coração. O Papa Francisco também nos ajudou muito a compreender o que significa a globalização da indiferença. Muitos pobres, mendigos, caídos nas calçadas, sobretudo nas grandes cidades, estão completamente esquecidos, abandonados. Ninguém os vê. Estão como que anônimos e invisíveis. Jesus indica a superação da indiferença e aponta o caminho da solidariedade, o caminho da empatia, o caminho do serviço ao próximo. Estabelece também que nossas atitudes e opções têm consequências de eternidade. Essa frase é muito importante. Nossas atitudes e opções têm consequências de eternidade. Tem a ver com o céu. Tem a ver com a nossa salvação eterna ou com o desastre, a condenação, a solidão mais profunda, porque o ódio é a solidão. A condenação eterna é a solidão mais absoluta. Ao final, Jesus aponta a escuta da palavra de Deus como caminho de conversão e como critério de discernimento. Acolhamos então a palavra de Deus que nos salva, pois, como diz Jeremias na primeira leitura, em tudo o coração soberbo do ser humano é enganador, e isso é incurável. A cobiça, a avidez pelo dinheiro, a avareza, o desejo de sempre ter, reter cada vez mais, tem sido a morte de muitos cristãos, a morte espiritual até de muitos presbíteros. Confiemos na providência de Deus. Entreguemos a Ele nossa vida com confiança filial. E a nossa igreja, seja ela simples, pobre e samaritana, amorosa e cuidadosa com aqueles que são invisíveis em nossa sociedade. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.